Indian philosophy, that is, one is called Sadhava and is called Vidhava. Bhakti Pragyan Kesava words I am using. Sadhava and Vidhava. Sadhava means one who married and husband still alive, that is called Sadhava. Então, Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, ele apresenta essa filosofia da Índia que se divide em duas partes, né? Sadhava significa aquele que é casado cuja esposa ainda está viva. He told, you understand, Sadhava means your husband still alive, that is called Sadhava. And that time ladies, they are wearing the color cloth. Então, assim, na verdade, assim, Sadhava significa que o esposo ainda está vivo e a esposa usa roupa colorida. And when a husband left body, and that time that is called Vidhava, widow. Aí, quando o esposo falece, então ela está em outra fase que se chama Vidhava, ou seja, ela passa a usar roupa branca. And that time, Ela é viúva usando roupa branca. widow ladies, they never use the color cloth, they use the white cloth. Então, as viúvas nunca usam roupa colorida, só roupa branca. Gurudev gave you sannyas cloth. Anurag Vasam. Anurag Vasam means deep attachment towards Srimati Radhika. That color Gurudev gave you. You give up that cloth. You are taking the white cloth. Então, o Gurudeva deu sannyasa para um discípulo, que significa que ele deu essa roupa sagrada, que significa anuraga, ou apego profundo a Srimati Radhika. E essa pessoa toda está deixando essa vestimenta, essa roupa. So this is good or bad? You can understand this. Então, isso é algo bom ou ruim? Vocês procurem compreender. Any circumstance should not give up the Gurudev, which gave you the suffering cloth. Em circunstância alguma, devemos abandonar nosso Gurudeva que nos deu a roupa sagrada. And Gurudev gave you God mantra, Gopi mantra. And this Gopi mantra is coming from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu himself gave this mantra to Keshav Bharati. And Keshav Bharati, same mantra gave to Chaitanya Mahaprabhu. And same mantra is coming in our Guru Parampara, Gopi mantra. If you go to the other sampradaya, what mantra gave you to you? Not give the new things. Which Gurudev gave you, same mantra you have Gurudev. So what things you are getting from others? That is called one kind of Guru Abhakka. One who gives up white cloth, what cloth? Saffron cloth, sannyas vesh, and that is called one kind of Guru Abhakka. These are not to do. Gurudev never tell to you, give up this sannyas cloth. Então o Maharaj estava explicando que Gurudeva, ele também dá esse mantra, o Gopi mantra, que na verdade o próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu deu para Kesava Bharati, que por sua vez deu para Shri Chaitanya Mahaprabhu. E esse Gopi mantra, ele vem sendo transmitido, ele vem sendo dado por todos os gurus da nossa linhagem, no nosso Guru Parampara. Mas se essa pessoa deixa de lado o Guru Mantra e a roupa safroada, que mantra ele vai receber de outra escola, de outra sampradaya? Por isso, Maharaj está insistindo que na verdade está explicando que quem faz isso, quem abandona o Gopi Mantra dado na iniciação de sannyasa por um Guru fidedigno, ele está cometendo Guru Avagya, ou seja, está desonrando o Gurudeva. Isso é uma ofensa ao Gurudeva, ao mestre. Gurudev gave you Kantimala, Diksha, Mantra, everything. If you give up, that is called Guru Avagya. Offense is Guru. Então o Gurudeva lhe deu Kantimala, Diksha, Mantra. Então se você abandona essas coisas, isso significa desonrar o Gurudeva. So why is it? Because they are not qualified to worship the Guru. They cannot qualify to Vyasa Puja Guru.
They cannot. It's not allowed. E por que Maharaj está nos falando de tudo isso? Porque essas pessoas que abandonam o Gurudeva, elas não são qualificadas para oferecer adoração aos pés de lótus de Gurudeva no dia do seu aparecimento. Who is qualified to worship the Guru Puja? Who has at least minimum qualification? Soft faith. Kamala Shraddha. He is qualified. Então, quem é qualificado para fazer o Guru Puja, para adorar os pés de lótus de Gurudeva? A qualificação mínima é que ele tenha Kamala Shraddha, ou essa fé débil. You understand? This is the process. How to worship the Guru? Guru Puja means it. Who is qualified to work to perform Vyasa Puja, Guru Puja? Who has at least minimum, what is called? Kamala Shraddha. Então, assim é o processo. Quem está qualificado para realizar essa puja, a adoração a Gurudeva, a qualificação mínima é que essa pessoa tenha essa fé débil, mas tem essa fé tênue, uma fé tênue. So, why I'm saying it? Because how to worship the Guru, Vyasa Puja, Guru Puja? Então, porque Maharaj está frisando, está explicando para a gente como a gente deve proceder ao fazer Guru Puja, Vyasa Puja. Vyasa, what is the meaning of Vyasa? Or what is the meaning of Puja? Two words they have to learn. Então, a gente precisa compreender e aprender duas palavras, Vyasa e Vyasa Puja, para a gente entender Vyasa Puja. Puja means to give pleasure. That is called Puja. Sanskrit. Então, em sânscrito, Puja significa dar prazer. Guru Puja means how will you give satisfaction to Guru? Gurudeva, how to be happy? That is simple meaning. That is called Guru. O significado simples de Guru Puja é como nós fazemos para fazer com que Gurudeva fique alegre. Como nós fazemos para satisfazer Gurudeva. Our Vyasa means Vyasa is Tarina iti Vyasa. One who spreads Krishna Katha, he is called Vyasa. Ao passo que a palavra Vyasa significa aquele que difunde, que propaga Krishna Katha, os assuntos transcendentais relativos a Krishna. According to the geometry, you can make one curve around your paper. Então, você pode, pela geometria, você pode fazer uma linha curva num papel em branco. With a compass, no? Compass. You make one curve. In the middle of that, the point, you can make the many lines and touch to the curved line. If all the equal, that is called dash. Então você pode fazer uma circunferência e no meio da circunferência, no ponto central da circunferência, você traça um monte de linhas indo para os lados da circunferência. E se todos esses lados, essas linhas, esses raios forem iguais, perfeitamente iguais, isso se chama Vyasa. If you are the students of O diâmetro. Se o diâmetro de todos for igual, isso se chama Vyasa. Tá certo? If you know some knowledge of the geometry, you understand these things. Então, se você tiver conhecimento de geometria, você pode compreender. Simple way I just to touch these things, that is called Vyas, Vyasardha, and half of the Vyas, this way. Então, Maharaj está nos explicando de forma simples, né? Vyasa, Vyasardha. In the middle of the point, that is called symbol of Krishna. Então, no ponto central da circunferência é Krishna. Esse símbolo é Krishna. And you are also tracing many lines going through the curves. That is the Krishna Katha. One who spreads Krishna Katha, he is called Dash. Então você está desenhando muitos raios, né? Que vão até os limites da circunferência. Isso significa que você está apresentando de muitas maneiras Krishna Katha. So Guru Padma, he proper way, he spread Krishna Katha all over the world, all over the universe. So Guru Puja name is called Dasha Puja. Então, Gurudeva, ele da maneira correta, ele está espalhando Krishna Katha por todo o planeta, por todo o universo. Por isso, o nome,
do aparecimento de Srila Gurudeva se chama Vyasa Puja. And Esse é o significado de Vyasa Puja. every day you have to worship lotus feet of Guru. That is called Guru Puja. Every day, not one day. E todo dia você deve adorar os pés de lótus de Gurudeva, não só um dia, mas todo dia. Isso se chama Guru Puja. And every day glorify about Guru Padma, that is Guru Vasta. You have to learn Guru Vasta. E todo dia você deve glorificar Guru Pada Padma, seu Gurudeva, cantando Guru Vasta. Sansara Dava Nalaliga Loka Pranaya Karuna Pranaya Prakasha Kaurana Gunana Vasya Guru Sri Charanara Vinda Mahaprabhu Manika Gita Mahavika Adam Every day you have to worship Guru Padma. That is called Guru. Next your question will come. Então, todo dia você deve adorar You can Gurudeva. late last, otherwise. Então, todo dia você deve adorar os pés de lótus do seu Gurudeva. Isso se chama Guru Puja. Então, pode ser que surja alguma pergunta, você pode guardar para fazer a pergunta depois. The appearance of Gurudev, Guru Abhibhava Janmatithi, Gurudev very pleased. Because that day Gurudev, he worships all his Guru Parampara. Então, no Avibhava Mahamahotsav Tithi, o dia do aparecimento do nosso querido Gurudeva, ele está muito satisfeito, porque nesse dia ele adora todo o Guru Parampara, toda a sua sucessão discipular. That is called, just you heard, Mahaprabhu also beginning, he also explained, Bhaktivinoda Thakur,
explain how will we worship Guru Puja, Vyasa Puja, Vyasa Panchakam, and then Vasya Panchakam, and then Krishna Panchakam, Vasya Panchakam, Vyasa Panchakam, and okay, I just forget. Later, yeah? How to do worship? Gurudev, in this way, he worshipped all his Guru Vargas and going to Krishna. Então, como nós vimos antes, Srila Bhaktivinoda Thakur explica pra gente que no dia do Vyasa Puja, Gurudeva adora todas essas manifestações de Gurudeva, né? Acharya Panchakam, Krishna Panchakam e assim por diante. Ou seja, que Gurudeva, no dia do seu aparecimento transcendental, ele adora todos os mestres espirituais até chegar ao próprio Krishna. And that day, especially disciples glorify about his Guru's contribution, life history. Then Guru will be praised, and Guru, he accepts all his disciples offering, and he offering all his Guru Varga and going to Srimati Radha. E especialmente, Srila Gurudeva fica satisfeito quando seus discípulos descrevem, glorificam todas as contribuições de Srila Gurudeva e também contam a história da vida de Srila Gurudeva. E aí Srila Gurudeva aceita essas oferendas feitas pelos seus discípulos e oferece cada uma dessas oferendas ao Guru Varga, toda essa sucessão discipular, até chegar aos pés de lótus de Srimati Radhika. Guru means Ishwar. Acharya Vana Purusha Veda. Upanishad. Acharya Vana Purusha Veda. That's your Guru Pada. One who follows all the rules and regulations, doing bhajan and sadhana, and presented his life in front of his disciples. That is called Guru. Acharya Vana is called Guru. Acharya means who is performing bhajan and sadhana, practicing and showing his disciples. How I am doing bhajan sadhana, you have to bhajan the same way and come to Radha and Krishna. That is called Guru. Então, qual é a definição de Guru? Guru é aquele que segue todas as regras, que pratica o seu sadhana bhajan e que relata para os seus discípulos a história da sua vida. Ele ensina para o discípulo como ele fazendo o seu bhajan, ele ensina para o discípulo como fazer bhajan da mesma maneira. Guru means Ishwar, who is practicing and showing his life. I am chanting holy names, you have to chant. And how I am servicing my student, you have to same mood, same way, you serve him. Então, o Guru está sempre ensinando ao seu discípulo. Ele próprio pratica o seu sadhana, a sua vida espiritual, e mostra ao discípulo como fazer a mesma coisa. Ele fala para o discípulo cantar o santo nome e ele próprio canta o santo nome. E ele também ensina ao seu discípulo a adorar a sua deidade adorável, o seu Ishtadeva, com o seu mesmo humor. So for this reason, Narottam Das Thakur, Nitai Charana Satya, Tahara Sevaka Nitya, Nitai Pada, Nitai Charana Satya, Tahara Sevaka Nitya, Nitai Pada, Nitai Nityananda Brahmani Guru Pada, which Italian translation. Então, nessa canção de Srila Narottam Das Thakur, ele explica que Nityananda é Guru Pada Padma, o mestre espiritual que é eterno e transcendental. And Nitai, and very carefully hold the lotus feet of Guru. E por isso Narottam Das Thakur diz que nós devemos com todo cuidado nos agarrarmos aos pés de lótus de Guru Pada Padma. So very carefully hold the lotus feet of Gurudev and never give up. This is my point, is that any circumstance you should not give up. Então, devemos segurar com todo carinho, com todo cuidado os pés de lótus de nosso Gurudeva e nunca, em nenhuma circunstância, abandonar nosso Gurudeva. Do or fazer ou morrer. Dhara Nitai Charana Dukhani. Dridha Kari Dhara Nitai Charana Dukhani. Very carefully and tightly hold the lotus feet of Gurudev.
Então, na hora que a cruz está frisando, você agarra bem apertado os pés de lótus do seu Gurudev, com todo cuidado. That is called perfect Guru Puja. How will worship Guru? That means how will follow the same mood of Guru Padma. And one who the same mood of Gurudev, I have to follow his faith. Então, isso é verdadeiro Guru Puja. Como vou seguir os pés de lótus de Gurudeva seguindo o seu mesmo humor. E aquele que seguir o humor do seu Gurudeva, esse eu vou seguir. And Madhavendra Puripad, two disciples. One is called Issar Puripad, and another is called Ramchandra. Então, Madhavendra Puripada tinha dois discípulos, um chamado Ishvara Puripada e outro chamado Ramachandra Puri. And Ramchandra Puri, he did not understand. And was Nitya Mahaprabhu, but he is doing this lila teaching class. He did not understand the mood of Madhavendra Puripada. And he told Gurudev, why you are crying? You are a Brahma. Madhavendra Puripada absorbed the separation mood of Srimati, the same mood of Srimati Radhika. How it was exalted mood. And he told Gurudev, why you are crying? You are Brahma. Then Madhavendra Puripad told, stupid nonsense. You don't understand my heart. तुम्हारे देखी लिया हमारे भविक अधोगति. If I see your face, then I will go to hell. I will not see your again face. Or same another disciple, Issar Puripad. His heart to him. For this regard, Madhavendra Puripad, he gave all his treasure of heart to Issar Puripad, and Issar Puripad he gave to Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu, same thing he gave to in the heart of Rupa Goswami Pad. And Rupa Goswami Pad, same thing, highest mood. Radharani's highest mood gave to Rupa Goswami. Rupa Goswami gave to Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami Pad. In this, Guru Parampara has come. And especially this Guru Parampara is coming in our Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Siddhanta Prabhupada, Bhaktivinoda Swami Maharaj Gurudev. This is it. Então, Maharaj está explicando para a gente, está falando desses dois discípulos, né? Que são Ramachandra Puripad e Ishvara Puripad. Que Ramachandra Puripad, embora ele seja o Nityasiddha Parikar, companheiro eterno de Radha Krishna, ele está agindo assim para nos ensinar uma coisa muito importante, que ele não conseguia entender o humor do seu Gurudeva. Ele viu o Shri Madhavendra Puripad chorando, e porque Shri Madhavendra Puripad estava experimentando o mesmo humor de Shrimati Radhika, um humor muito elevado. Mas quando ele viu aquilo, ele falou para o seu Gurudeva, Gurudeva, por que você está chorando? Você é Brahma. E aí Srila Madhavendra Puripad falou, você é um tolo estúpido, você não entende meu coração, eu não quero olhar mais para o seu rosto. Se eu olhar para o seu rosto, eu vou para o inferno, por isso eu não quero mais olhar para o seu rosto. E o outro discípulo, Ishvara Puripad, ele estava sempre servindo humildemente aos pés de lótus de Madhavendra Puripad, seu mestre espiritual. E por isso, Srila Madhavendra Puripad deu para ele o tesouro do seu coração. E ele, Ishvara Puripad, por sua vez, transmitiu esse mesmo tesouro para Shri Chaitanya Mahaprabhu, que por sua vez transmitiu o mesmo tesouro para Srila Rupa Goswami Pad, que transmitiu esse humor elevadíssimo de Shrimati Radhika para Raghunath Das Goswami e Jiva Goswami Pad, até que, especialmente nos dias, no mundo contemporâneo, os receptáculos desse tesouro são Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada e Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And Srila Gurudev. E Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. I am saying because very carefully understand the Guru Parampara Jano Bhalo Mati. Srila Bhaktivinoda Thakur wrote the Guru Parampara. Actually the Guru Parampara in Sanskrit written by Kavi Karnapur. Then Bhaktivinoda Thakur in Bengali song explained this way. Then all this Guru Parampara Jano Bhalo Mati. Very carefully understand
in our disciplic succession, Guru Parampara. Who is not in our Guru Parampara, we should not accept their philosophy. Even they speak very high level Katha, Manjari Bhav Katha, should not listen. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele, na verdade, primeiro Kavi Karnapur escreveu em sânscrito sobre o Guru Parampara. E Srila Bhaktivinoda Thakur depois escreveu em Bengali. E ele explica toda essa sucessão discipular de grandes mestres da nossa tradição. E ele diz, Srila Bhaktivinoda Thakur, que nós devemos compreender com todo cuidado, com toda atenção, o que é essa sucessão discipular, e não devemos aceitar nenhuma filosofia que não seja transmitida por essa sucessão discipular, mesmo que o kata, mesmo que o assunto seja muito elevado. Because Bhaktivinoda Thakur is Kamal Manjari, perfect. But only he gave his own identity, I am Kamal Manjari. So those are Kamal Manjari, then Bhaktivinoda Prabhupada, Nanmani Manjari, then Gurudev, then Ramana Manjari. So how possible which higher than our Gurudev? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur nos dá esse ensinamento perfeito sobre o Guru Parampara, porque ele é eternamente perfeito, como o Kamala Manjari, da mesma forma que o seu filho transcendental, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Nayana Mani Manjari também, e o nosso querido, eterno e amado Srila Gurudeva Ramana Manjari. So very carefully, that is called the, I am saying, because this is perfect Guru Puja, Vaisya Puja, they will do. If you have no Guru Nishtha, Guru Bhakti, Shraddha, you cannot to perform Guru Puja or Vaisya. Mas está frisando esse assunto para nos explicar o que é realmente um Vyasa Puja ou Guru Puja perfeito. Se você não tiver Nista, se você não tiver essa fé inabalável, se você não tiver chada nos pés de volta de Gurudeva, então você não pode oferecer verdadeiro Guru Puja, Vyasa Puja. So I request you, note, one life you have to sacrifice for Guru and Krishna. Por isso, Maharaj solicita a todos nós que esta vida nós devemos sacrificar para Guru e Krishna. Many persons to debate your mind to go here and there. Oh, this is a very nice Manjari Katha, and in our Sangha, no Manjari Katha, Rasa Katha, we should go there. No, don't do this. Porque você vai deparar com muitas pessoas que vão querer desviar você, falando, naquele lugar assim está sendo dado um belíssimo Manjari Katha ou Rasa Katha, mas não ouçam, não deem ouvido a essas pessoas. In our Sangha, many qualified Vaishnavas there. They can give, but you are not qualified, so he is not speaking to you. Então, na nossa Sangha há tantos Vaishnavas qualificados, mas você... Oi? Mas por que eles não falam sobre isso? Porque você não é qualificado para ouvir. You translate perfect one? Because if your heart full of anarthas and unwanted things, if I say Manjari Katha, then your more and more lust and anger will increase. You will be go hell for this regard. Many are Sangha, many qualified Vaishnavas, they are for this they are not speaking. Porque se o seu coração estiver cheio de coisas indesejáveis, anartas, e se Maharaj lhe der esse elevadíssimo Manjari Katha, o que vai acontecer? O coração vai ficar cheião de luxúria, raiva, né? É por isso que na nossa Sangha, apesar de haver tantos Vaishnavas tão qualificados que podem dar um Manjari Katha, eles não fazem isso, porque isso vai dar o efeito contrário. Especially Radharasa Sudhanidhi Katha, if I tell to you, or Gita Govinda Katha tell to you, you cannot digest. More and more your lust and anger will be increased. You will go to the hell. Então, Maharaj está citando Gita Govinda e Radharasa Sudhanidhi Katha.
Está citando dois textos sagrados, que se ele der o catar, se ele falar sobre esses textos, você não tem qualificação para ouvir, se você ouvir, você vai para o inferno. For this regard, we are saying, first how to remove all kinds of your Você não vai digerir. unwanted things on earth. Se você ouvir esse catar, como você não tem como digeri-lo, então o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário, ou seja, você vai desenvolver mais e mais anatas, coisas indesejáveis como luxúria, raiva e assim por diante. Sometimes we are speaking a little bit only for your increasing the greed, not for everything. Some things we are speaking, then stop. Às vezes, Maharaj fala um pouquinho sobre esse catar, mas por quê? Para quê? Apenas para que nós desenvolvamos cobiça transcendental, avidez transcendental, para a gente ouvir mais e se qualificar mais. Mother sometimes showing the very valuable jewels, her son, this is yours, or daughter, this is yours. Then mother does not give her sons and daughters small baby because they will be lose. For this reason, mother keeping. When you will be mature, then I will give. É como a mãe que volta e meia mostra para os filhos e filhas a sua caixinha cheia de joias valiosas, mas ela não deixa na mão dos filhos e filhos pequenos, bebezinhos, essas joias, porque senão eles vão perder. Só quando eles amadurecerem, aí que ela dá essas joias para os filhos e filhas. Gurudev told one very many times, every ladies have right to give birth to the baby. That is the Janma Katha. Então, o Gurudev ele costumava falar assim, que toda moça tem o direito de dar à luz um bebê. This is true. Purush, male person has not the birthright to give birth to the baby. Ladies have right. That is your Janma Katha. They have birthright to give the birth to the baby. That the body functions this way. Não é verdade isso? Os homens não têm esse direito de nascença, de dar luz a uma criança. Mas as mulheres, naturalmente, elas nascem com esse direito, desde nascidas, de dar à luz a uma criança. But same immature girl, 9 years or 10 years, she gives birth to the baby. That is his one, illegal. And also society accepts it. Então, mas se essa menina que tem esse direito de nascimento der à luz aos 9 ou 10 anos, isso vai ser algo ilegal e ela vai ser rejeitada pela sociedade. And according to international law is there, you have to get the punishment. And if you associate with an immature girl and also produce that baby, then government will give heavy punishment. This is law, international law. You cannot associate with the immature girl. Under 18 years, you should not associate. That is the international law. If you associate and you also produce the child, then government will give punishment. Então, segundo a lei internacional, um homem que se associa, vamos dizer assim, né, com uma menina imatura, naquele sentido, e ela fica grávida, esse homem é punido severamente, né? Essa é a lei. Ele só pode, como se diz na Bíblia, né, conviver com uma menina depois de 18 anos, senão ele vai ser punido. And same girl, when she will become mature after 18, 20, then she can marry and she can also give birth to the baby. No one can complain. Government not complain. Same girl, mature and immature, then difference. Mas a mesma menina, quando chega aos 18 ou 20 anos, ela tem todo o direito de se casar e dar à luz a seus filhos. E o governo não vai castigar nem o homem que faz isso com ela, nem ela. Então a diferença está na maturidade. Se ela é madura, ela pode ser mãe. Se ela não é madura, ela não deve ser mãe. In the same way, our spiritual science discusses this thing. Adu Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anarthaniti, Nishtha, Ruchi, Asakti, then Bhavadasa. Bhavadasa means that you are mature now. That time you are qualified to discuss high level Manjari Katha. No one can also complain to you.
Então, da mesma maneira, a nossa ciência espiritual fala do passo a passo para você chegar a Bhava Dasha, né? Quando você amadurece, da mesma maneira que a mocinha, quando chega aos 18, 20 anos, ela amadurece, ela tem o direito natural de ser mãe. Então, da mesma maneira, na vida espiritual, quando você chega a essa fase preliminar do amor a Deus, ninguém vai reclamar, ninguém vai criticar você se você ouvir esse elevado Manjari Katha. So in the same way, our spiritual science will discuss this thing, how to develop our spiritual life. Shraddha, sadhusanga, bhajana kriya, anartha-vritti, nishtha, ruchi, asakti, then how? You have to come to the stage of bhakti. And that time, you have to come stage of bhakti or not, there everything is symptoms of it there. Rupa Goswami Pad explained, Chandravarta karattam virakti manasunnata asabandhu samutkantha nama gane sadaruchi asakti tad gunanukkhane pratitad vasati sthale. These are the 9 external symptoms of bhakti. That time bhakti, you can realize your own transcendental concern for Siddhadeva. Então, a nossa ciência espiritual, ela explica esse processo gradual até chegar a Bhava Dasha, né? Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha-vritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhava. E aí, finalmente, quando o praticante, o sadhaka, chega a Bhava Dasha, como Srila Rupa Goswami explica, ele manifesta 9 sintomas externos. E ele também, quando chega a essa fase do seu desenvolvimento espiritual, ele percebe, ele pode perceber o seu cidadão, a sua forma espiritual pura e transcendental. That time Guru Padma, bona fide Guru, will indicate about your 11 moods and 5 stages, Panchadasa, Ekadas Bhav and Panchadasa. Então, quando o sadhaka chegar a essa fase, o Guru vai lhe revelar os seus 11 humores e 5 etapas. For the Bhaktivinoda Thakur, everything is explained in his Jayavadhan last chapter. Those who are qualified, they can read. They can study. I know. E isso Srila Bhaktivinoda Thakur explica elaboradamente no último capítulo do Jayavadhan. Então, aqueles que são qualificados podem estudar. Or if you are not qualified, just in your mind you think, then you cannot get any fruits. You will fall down and go to also hell, because your faith will not come towards Guru and Krishna. That is called Guru Aparadha. Mas se você não estiver qualificado, ou se você só pensar que é qualificado, mas não for, então você vai cair e vai ir para o inferno. E aí você vai perder sua fé e vai cometer Guru Aparadha, ofensa aos pés grossos do seu mestre espiritual. And always you think, Gurudev, always with you. Nitai sevak, Nitai charana sapta, tah sevak anipta. Gurudev never, what is called, to reject you, but never also go out from you. Always with you. Então, sempre pensem que Srila Gurudeva está sempre com você, sempre ao seu lado. O Gurudeva jamais se afastará de você, jamais o rejeitará. This Gurudev always with you, just as like mother says also holding the hands, heart baby. Always one Guru, always with you, side by side, and going to. Então, essa filosofia nos ensina que Gurudeva está sempre com a gente, da mesma forma que a mãe sempre está segurando a mãozinha do bebê, caminhando lado a lado com seu bebê. First you do bhajan and how to detach from material things and how to taste will come Krishna Katha, Krishna Nam. Então, primeiro, pratique seu bhajana e sadhana e se desapegue das coisas materiais até que você vai criar gosto por Krishna Katha e Krishna Nam. This is how do so much taste will come. Taste means ruchi, how will come Krishna Katha and Krishna Nam. Automatically material taste will be disappear. Então, quando você chegar a essa fase de ruchi, a fase do gosto,
automaticamente o gosto pelas coisas materiais desaparecerá. So in this Vyasa Puja means this way. How to fulfill the desires of Gurudev, Sadguru. One like Sadguru. Guru Sususwa Bhakta Sarva Labhanucha. Srimad Bhagavatam very clearly. You serve to Gurudev, then automatically attain your perfection. You know Shastra Tattva Siddhanta or not. You serve Gurudev, everything will manifest in your heart. So many times you will talk about the story of, what is his name? What is his name? Or in Guru Seva Sujuta. Sankaracharya disciple also. How did he serve his Guru? And also, Dhamma received 2 disciples, and one is called Upamanyu Katha. Many times I told you forget, no problem. Então Maharaj está explicando, falando sobre a importância do Shri Vyasa Puja, porque ele explica que a gente deve, esta vida, a gente deve se dedicar a servir ao nosso Gurudeva. E que se a gente fizer isso, como os exemplos que ele conta para a gente, às vezes de Giri, que é o discípulo de Shri Shankaracharya, de Upamanyu, e tantos outros exemplos, né, de discípulos servos fiéis, dedicados a Gurudeva. Então, se a gente fizer isso, a gente vai alcançar a meta perfeita, mesmo que a gente não tenha conhecimento perfeito das verdades transcendentais. If you want quantity to Gurudev and serve Gurudev, all things are automatically manifesting. 100% guarantee. Faith in this thing, Guru Seva is very powerful. Então, se você for unidirecionado no serviço a seu Gurudeva, com certeza, automaticamente, todo o Tattva Siddhanta, todas as conclusões perfeitas dos textos sagrados se manifestaram no seu coração. So time is over. Just I told this story, Shankaracharya's disciple, many disciples, high class, exalted disciples. Shankaracharya, he gave Vedanta Darshan Katha. Então, Maharaj vai contar essa história de Shankaracharya, que tinha discípulos muito cultos, muito elevados, e ele dava para eles Vedanta Darshan, filosofia bem elevada. Then Shankaracharya stopped. He did not give class. Then all his intellectual disciples told Gurudev, time is going. We can give Harikatha, Vedanta Darshan. Shankaracharya, where is my personal servant? Giri. Mas certo dia, Shri Shankaracharya, ele não quis dar aula sobre Vedanta Darshan. E aí os discípulos começaram a falar com ele, assim, os discípulos muito intelectuais, cultos, né? Falaram assim: Gurudeva, o tempo está passando, por que o senhor não quer dar Vedanta Darshan hoje? Aí Shri Shankaracharya falou assim: onde está o meu servo pessoal, Giri? And that means Gurudev, you are waiting for Giri. He has no knowledge about Sanskrit, he does not know any slokas, nothing. Just he is cooking for you, and he also wash your cloth. And he went to river to wash your cloth, not he. So please Gurudev, give us Vedanta Darshan Katha. Mas aí os discípulos, Gurudev, quer dizer que o senhor está esperando por Giri, mas ele não tem conhecimento de Shastra, não sabe sânscrito. A única coisa que ele faz é cozinhar para o senhor, lavar sua roupa. Na verdade, ele está lá do outro lado do rio lavando roupa. Por isso, por favor, Gurudeva, comece a dar Vedanta Darshan, aula sobre Vedanta Darshan para nós. Then Shankaracharya became very serious. And yesterday I gave class about Vedanta Darshan. What did I say? Vadhatu Brahma Jigyasa. Então, Shri Shankaracharya ficou muito grave, muito sério. E falou assim: ontem eu dei aula sobre Vedanta Darshan. O que eu falei? Vadhatu Brahma Jigyasa. That time they did not give any answer. Mas all they also went to hell. They followed everything. Mas aí, aqueles discípulos, apesar de tão cultos e intelectuais, eles não conseguiram dar resposta alguma, eles só abaixaram a cabeça assim. Then after a few minutes, Shankaracharya's personal servant, and Giri he came.
Then Sankaracharya could you explain what did he say about Vedanta Darshan? And very nice, very beautiful Sanskrit fluent words. He glorifies all Vedanta Darshan. They, all his intellectual disciples, what were they looking? Oh, how did you know this? Então, de repente, depois de algum tempo, Giri, o servo pessoal de Shankaracharya, apareceu, e aí Shankaracharya se dirigiu a ele e falou assim: ontem eu dei aula sobre Vedanta Darshan, você poderia explicar o que vem a ser Vedanta Darshan? Aí de repente Giri começa a falar, e assim flui da sua boca uma explicação linda, citando versos em sânscrito, glorificando Vedanta Darshan, tudo perfeito. E aí os discípulos intelectuais, aqueles todos que queriam ter aula do Vedanta Darshan, falaram assim: como é possível que eles saibam tudo isso? Como é possível? Shankaracharya told, this is the fruit of Guru Shiva. If you serve Guru, then automatically all things will manifest in your heart. E Shankaracharya respondeu: este é o fruto de Guru Seva, de servir a sua mente espiritual. Se você servir a seu Gurudeva, tudo vai se manifestar no seu coração. You completely you are surrendered to Guru, and as like sold out animal, Vikrita Pashu. Animal. Então, você deve se entregar, se render completamente ao Guru como um animal vendido, assim se fala. This is the process, everything is going. And Gurudev told, why whole world to listen to my Katha Bhargavya? Gurudev told, I serve my Gurudev and completely surrender. For this regard, everybody listen to my Katha, everybody attracted with you. This is the reason. When we completely unconditional surrender to Guru, and that time ultimately all Tattva Siddhanta, everything, or Manjari Bhav, everything manifests in your heart. No need to go to here and there, Radha Kunda or Shyam Kunda, no. Esse é o processo. É por isso que Srila Gurudeva dizia: por que onde eu vou, todos vêm ouvir o meu Harikatha? Porque eu me rendi, Gurudeva responde, porque eu servi e me rendi completamente aos pés de lótus do meu Gurudeva. Por isso, pela minha rendição completa, meu Gurudeva, todos vêm ouvir o meu Harikatha. Porque quando o discípulo se rende completamente aos pés de lótus do Gurudeva, lhe prestando seva, todo o Tattva Siddhanta, todo Manjari Bhava, tudo brota no seu coração naturalmente. Não é necessário procurar essas coisas maravilhosas em outro lugar. Não precisa ir para o Radha Kunda, Shyama Kunda, correr atrás disso. So I will not take too much time. The time is over. 10:30. And also tomorrow we will discuss also Gurudev's life history. How did he serve his Guru? Guru Puja means his work. How Gurudev he served his Guru. This is glorified. That is called perfect Guru. Or other taking one flower, Gurudev Tumhari Jai Jai Guru. Guru Puja means this. How our Guru workers, they serve their Guru. And one the sprinkle of mood manifest in our hearts, then my life will start. Então, Maharaj vai encerrar agora a sua palestra dizendo que Vyasa Puja, esse dia que nós começamos a comemorar hoje e continuamos amanhã, que é o dia do aparecimento do nosso Gurudeva, significa a gente ouvir a história de como o nosso Gurudeva serviu ao seu Guru e todo o Guru Varga, toda a sucessão discipular. E se a gente servir perfeitamente, isso é Guru Puja, Vyasa Puja perfeito. E se a gente fizer isso, Gurudeva vai borrifar o seu humor no nosso coração e a gente vai alcançar a perfeição. Then, 29, 30, 31st to 6, I will give Bhagavad Katha, 7 days Bhagavad Então, amanhã continua Guru Puja, Vyasa Puja, e do dia 31 ao dia 6, Sripad Bhanu Maharaj vai dar Bhagavad Katha
Bhagavatsata, 7 dias falando do Srimad Bhagavatam, especialmente focando no 10º canto do Srimad Bhagavatam. Jai Guru Deva Jaya Guru Deva. So tomorrow morning, Mangalarti, what time? What time do Mangalarti? Normally 5. 5, okay, 5 o'clock Mangalarti. Então amanhã Mangalarti às 5 horas. 5 da manhã. And tomorrow, Gurudev Appearance Day, so should not take breakfast. According to our Shastra, and Guru or Krishna's appearance should not take. But Guru Asya Tattva, for this regard, we can take prasad midday. So, half day you have to fast, not full.